Fala aí, galera. Fala aí, pessoal. Beleza? Bom, falando sobre semiologia, né? O último tema que nós falamos foi sobre a semiologia do sistema urinário. E agora nós iremos falar sobre a semiologia da pele, tá? Então, vamos trabalhar este tema nesta primeira aula, né, da semiologia da pele. Nós vamos abordar sobre revisão anatômica, revisão fisiológica da pele, tá? Se der tempo, entramos na semiologia propriamente dita da pele, tá? Se não der tempo, logicamente, na próxima aula nós falaremos sobre essa parte semiológica da pele, ok? Então, vamos ver o que nós temos que compreender, né, o que nós temos que revisar dessa parte de semiologia da pele. Bom, então a pele nada mais é do que o maior órgão do nosso corpo, certo? Funciona como uma barreira anatômica e uma barreira fisiológica, né, que separa, né, o nosso organismo do meio ambiente. Ela é sensível, né, a calor, a frio, a dor, a coceira, né? Então agora nós vamos falar como prurido e logicamente também ela é sensível à pressão. Por que que é importante nós revermos a parte anatômica e fisiológica da pele e falarmos sobre a semiologia dermatológica? Porque até 75% dos nossos atendimentos na clínica de pequenos animais, temos queixas relacionadas à pele. E às vezes o problema dermatológico, ou na maioria das vezes, esse problema dermatológico ele é secundário a alguma outra alteração ou alguma outra patologia, né? Então por isso que é extremamente importante nós vermos essa parte da semiologia dermatológica. E logicamente, né, alguém já deve ter ouvido falar que a pele reflete aquilo que está acontecendo dentro do meu corpo, não é isso? Então quer dizer que a pele nada mais é do que o espelho do organismo, né? Ela reflete o estado de saúde que o nosso paciente tem, certo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos ver as funções da nossa pele, né? Olha só, a pele protege contra perdas, né? Perdas do quê? De água, eletrólitos e macromoléculas, né? Então, lógico, aqueles animais, aquelas espécies que suam, né, possuem glândulas sudoríparas e essas glândulas elas vão promover a perda de água, ok? Tá? Mas a nossa pele ela funciona como uma barreira, né, que protege contra a perda excessiva de água, eletrólitos e outras substâncias, né? Protege também, funciona como uma proteção contra qualquer agressão externa, quer seja uma agressão química, quer seja uma agressão física ou uma agressão microbiológica. Por isso que se eu tiver lesão nessa pele, né, uma solução de continuidade, ou seja, um corte nessa pele, essa proteção contra essas alterações ou essas injúrias externas se perde, né? Então, eu perco um pouco desta proteção, certo? E também a pele tem esses produtos, né? Essas estruturas queratinizadas, como pelo, unha, né? E a camada córnea da pele que a gente vai rever, certo? Logicamente, quando a gente fala nessas estruturas queratinizadas, olha só, eu tenho alterações, né, algumas patologias específicas, como por exemplo a leishmaniose, né? Leishmaniose, ela causa essas alterações, promove um crescimento exagerado da unha, das unhas, né, que a gente chama de onicogrifose, tá? Então aí nós temos uma alteração dessas estruturas anexas da pele, como por exemplo as unhas, causada por patologias específicas, né? E aqui a gente já está vendo também, ó, que temos regiões alopécicas, né? Essas regiões sem pelos na pele do nosso paciente, tá? Então, logicamente, a função dessa pele nesses pacientes já está alterada, né? E é isso que a gente vai conversar no decorrer da nossa aula. Além disso, né, a pele, por ela ser elástica, né, ela ser flexível, permite nossa movimentação, logicamente, tá?
Participa da termorregulação através do suprimento sanguíneo, né? Todo mundo lembra lá da fisiologia que se ocorrer uma vasoconstrição, aquela região ela fica mais fria, não é? Com a temperatura mais baixa do que o normal. Então aqui a pele também participa desta termorregulação, né? Além também da cobertura pilosa que protege os nossos animais de temperaturas excessivas, né? A pele também funciona como um reservatório, certo? Armazena eletrólitos, água, vitaminas, gorduras, carboidratos, proteína, então funciona como um reservatório, né? Quando precisamos desses constituintes ou desses nutrientes, lá na pele pode ser utilizada, tá? A pele, ela é pigmentada, então ela protege contra radiações ultravioletas, né? E a pele também secreta determinadas substâncias, como por exemplo, o sebo, né? Que promove a proteção, né? Lubrificação do pelo e proteção da pele também, tá? Então notem que a pele tem diversas funções, que é importante para o nosso paciente. O que a gente deve pensar é o seguinte: se meu paciente tem alteração dermatológica, quer dizer que todas essas funções estão alteradas, não é isso? Ou estão perdidas, ou estão totalmente alteradas, o que deixa o nosso paciente desprotegido, certo? Então é isso que a gente tem que raciocinar. Ainda com relação às funções, né, dermatológica, é através da pele que nós percebemos calor, frio, dor, prurido e tato, não é isso? Ou seja, temos receptores sensoriais específicos localizados na pele, por exemplo, para perceber calor, para perceber o frio, para perceber um tato mais grosseiro, para perceber um tato mais fino e assim por diante, né? Também a partir da vascularização periférica, não é isso? Nós podemos, ou a partir desta vascularização periférica, ocorre também um controle na pressão sanguínea. Se toda a minha vascularização periférica entrar em vasoconstrição por causa da ativação do sistema autônomo, né, através do sistema simpático, logicamente, né, o que vai acontecer com a minha pressão arterial? Ela vai subir, né? Então, se eu dilatar esses vasos na minha pele, né, na minha periferia, minha pressão ela vai cair. Então, além disso, a pele também participa dessas funções, né? Controle de pressão sanguínea e, logicamente, produção de vitamina D ativada pela radiação solar, ok? Então, essas são algumas das funções da nossa pele, ok? Bom, entrando um pouquinho na anatomia, né, e na fisiologia depois da nossa pele, né? A pele dos mamíferos, né, a nossa pele é levemente ácida, né, com pH entre 5,5 a um pH 7,5. Se ocorrer variações muito bruscas neste pH, logicamente nós temos perda de proteção da nossa pele, né? A proteção cutânea da pele, ela se perde no caso, né? Bom, a pele dá continuidade, né, para as mucosas em todos os orifícios, né? Só a gente observar orifício anal, só nós observarmos a boca, né? Então essa pele ela vai dar uma continuidade depois junto com essas mucosas, tá? A pele é mais espessa na região do pescoço, né, cervical dorsal, região torácica dorsal também e na base da cauda. E a pele é mais fininha, né, nas orelhas, axilas, região inguinal e região perineal. Então, quer dizer que se o animal começar a se coçar e apresentar lesões nessas regiões, né, vamos pensar que ele vai lá e começa a morder próximo à cauda dele, né? Para causar uma lesão nessa região, significa que a agressão ela tem que ser muito grande, né? Significa que a agressão tem que ser crônica, né? E tem que ser muito forte, né? Já uma agressão em região inguinal, por exemplo, já teremos lesão sem essa lesão ser crônica, né? Então isso a gente tem que ficar atento também. Lesões nessas regiões onde a pele é mais espessa, eu preciso de uma lesão, uma agressão mais forte, né? Uma agressão mais grave. Já nas regiões mais delgadas, eu não preciso de uma agressão tão forte quando comparado às outras regiões. E aqui, a estrutura geral da pele, né? A epiderme, que é a camada mais superficial. A histologia deve ter trabalhado isso com vocês,
mas a gente vai rever também, né, a derme, e logo abaixo da derme nós temos a hipoderme, né, ou tecido subcutâneo, ou tecido adiposo, né. Notem que temos estruturas, né, temos receptores sensoriais localizados lá na região da epiderme, né. O nosso folículo piloso está na região da derme e da hipoderme. Toda a vascularização e toda a inervação, ela vem a partir da hipoderme, como a gente consegue visualizar nessa imagem, né? E lá na epiderme, né, nós temos diversas camadas. Uma camada córnea, tá? Formada pelos corneócitos, né? Uma camada granulosa, certo? Uma camada espinhosa e a nossa camada basal. Então, quer dizer que essa camada basal vai se multiplicando, essas células vão se multiplicando, né? E vão empurrando essas camadas superiormente, né? Vão empurrando e essa camada córnea, né? Que são as células mortas, digamos assim, começam a descamar, né? Então, o crescimento da epiderme se dá nessa camada chamada de camada basal, tá? Se dá nessa camada basal onde essas células vão se proliferando e vão empurrando essas camadinhas para cima, né? E a nossa camada córnea aí começa a descamar, digamos assim, né? Essas camadinhas aqui essas células, né, começam a se soltar da pele e a se descamar, tá? Então, o crescimento da pele, ele vem desde a camada basal até a camada córnea, né? Então, isso é importante também para nós entendermos algumas patologias da pele que a gente vai falar lá na frente, certo? Então, é o que está escrito aqui, né? Ó, os queratinócitos mais velhos vão sendo empurrados para cima, né? Até eles se desprenderem da pele e ir para o meio ambiente, né? Ir para o espaço que o animal está inserido. E lá na epiderme, né? Nós também temos os nossos melanócitos, né? Que está aqui, ó, segundo tipo celular daquela camadinha chamada de camada basal, né? Então, protegem contra as radiações ultravioletas. Quanto maior a quantidade de melanócitos, né, mais pigmentação da pele e do pelo nós teremos, né? Então tá aqui, ó, promovem coloração de pele e de pelos e também participam de processos inflamatórios. Então, quando nós temos processo inflamatório nessa pele, né, nessa epiderme, nós temos uma função exagerada desses melanócitos. Então, a pele ela começa a ficar mais escura, mais enegrecida, né? Ou seja, eu tenho alteração de coloração desta pele, certo? Então, a gente tem que entender isso para compreendermos algumas alterações que nós vamos falar dessa pele. E agora, nessa região da derme, né? A região derme, né? Então, nós falamos sobre a epiderme. E agora nós estamos na região da derme, tá? Nessa região, o que nós temos? Glândulas sudoríparas, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, o músculo que vai promover a ereção, né, deste pelo, e essa ereção ocorre para ajudar na termorregulação, ou também quando o animal está numa situação estressante, quando ele vai brigar com outro animal, por exemplo, né? Nós temos vasos sanguíneos, vasos linfáticos e estruturas nervosas localizadas nessa região da derme, certo? E a derme é composta por fibras colágenos e por mucopolissacarídeo, certo? Então, essa é a composição, provavelmente a composição da pele, né? A histologia trabalhou isso com vocês, ok? E nos nossos pacientes é dividida numa derme superficial e numa derme profunda, tá? Mas depois a gente vai comentar mais com relação a isso. Então, os pelos, né, e os folículos pilosos, né, os pelos é constituído por célula queratinizada, né? Todos os folículos pilosos já estão presentes ao nascimento, né? Eu não tenho formação de novos folículos pilosos após o nascimento.
E cada pelo possui uma glândula sebácea e um músculo eretor. Então tá aqui, ó, glândula sebácea, a gente está conseguindo visualizar aqui, e o músculo eretor que está localizado aqui, né? Esse músculo ele vai agir para promover a ereção do pelo, né? Quando está muito frio, né, a gente fica arrepiado porque está muito frio por causa para tentar manter, né, a temperatura, ou manter a nossa temperatura. Ou quando os animais estão prestes a brigar com outros, né, ocorre a contração deste músculo eretor e o eriçamento do pelo, né? Então tá aqui, os pelos funcionam como protetores de temperatura, né? Ou seja, participam dessa termorregulação, e os pelos também como percepção sensorial. Todo mundo já deve ter visto os bigodinhos, né, dos felinos. Aqueles pelos participam da percepção sensorial. Então, a partir deles que o animal consegue saber exatamente a posição dele no meio ambiente. Tá? Então, esses pelos também têm a participação sensorial, participam dessa percepção sensorial. E aí o pelo possui um ciclo, né? E temos algumas fases, chamadas de fase anágena, fase catágena e fase telógena, certo? Fase anágena é quando ocorre a multiplicação, né? A multiplicação da raiz e esse pelo começa a crescer. Fase catágena é quando o folículo ele começa a regredir, né? E depois a última fase, a fase telógena, onde o pelo se desprende, né? E o animal perde este pelo. Logicamente, depois dessa fase telogênica ou telógena, o pelo volta a crescer, né? Ou seja, nós temos uma atividade mitótica e voltamos para essa fase anagênica, né? Ou fase anágena, ok? Então, são essas fases da formação, né, do desenvolvimento piloso. Por isso que em determinadas épocas o seu cachorrinho solta mais ou menos pelo, né? Tudo depende da fase que se encontra. E como nós havíamos conversado, né, sobre o ciclo do pelo, né, no último slide, então aqui, né, naqueles países de clima bem definido, onde verão, primavera, verão, outono, inverno, né, são bem delimitados, bem marcados, né? A queda do pelo ela é mais constante. Me desculpem. A queda do pelo ela é mais constante na primavera e no outono, certo? Já nos climas tropicais, igual o Brasil, igual o nosso país, né? Normalmente essa queda ela é constante, né? Pelo menos naquelas regiões onde o nosso clima não é tão definido assim. Então, o que influencia na queda do pelo, né? O que influencia na fase do pelo são estes eventos, né? Como por exemplo o fotoperíodo, por isso que está relacionado com algumas estações do ano, temperatura ambiente, logicamente nutrição, parte hormonal, o estado de saúde geral do animal e a genética, né? Logicamente, se o animal é pouco nutrido, se o animal tem alterações hormonais, né, ou doenças endócrinas, lógico que essas doenças elas vão se refletir no pelame do animal, né? Então é isso que a gente tem que ficar atento, certo? Saber que o nosso paciente tem influências internas e influências externas neste ciclo do pelo, ok? Então é isso que a gente tem que ficar bem atento com o nosso paciente dermatológico. Falamos da epiderme, né? Falamos da derme também. Agora as nossas glândulas anexas, né? Como por exemplo a glândula sebácea, tá? Glândula sebácea é essa glândula aqui, ó, que está jogando suas secreções diretamente no folículo piloso, tá? Em todo o corpo do animal ela está presente, com exceção coxins plantares ou palmares, né? E na região nasal, tá? Maior quantidade dessas glândulas sebáceas, olha só, entre pele e mucosa, né? No caso, ou seja, nessas junções mucocutâneas, entre os dedinhos, no espaço interdigital, região cervical dorsal, lá na região mentoniana, né? Ou seja, bem na nossa mandíbula e a região dorsal da cauda. Então, nessas regiões, nós temos uma quantidade maior
dessas glândulas sebáceas. O que elas fazem? Secretam o sebo, né? Que promove maciez e hidratação tanto da pele quanto também do nosso pelo, certo? E, logicamente, sofrem influência tanto nutricional quanto hormonal, certo? Então, a gente tem que saber que toda a parte interna do nosso animal reflete no pelame, reflete na pele, e é isso que nós devemos acompanhar e avaliar no nosso paciente. Também de glândulas anexas, né, as nossas glândulas sudoríparas, podem ser tanto glândulas apócrinas quanto glândulas exócrinas, certo? Essas glândulas exócrinas é o que faz a sudorese. Logicamente, cão e gato não tem sudorese, não é isso? E as glândulas sudoríparas apócrinas, né? Elas ficam abaixo das glândulas sebáceas, né? Lembra da nossa glândula sebácea que nós tínhamos localizado aqui, né? E aí também secreta ocorre, né, uma certa secreção, certo? Que serve para impermeabilizar, digamos assim, este pelo também. Então, tudo serve para promover nutrição, promover hidratação do pelo e da pele também, certo? É disso que a gente tem que ficar atentos. E de glândulas anexas ainda, as nossas glândulas adianais e de conduto auditivo, né? As mais importantes, que sempre têm maiores complicações ou maiores alterações clínicas, são essas glândulas adianais, né? Que estão em volta aqui, ó, próximos ao ânus. Elas secretam, né? Tem uma secreção que promove até também a lubrificação das fezes durante a sua passagem pelo reto, certo? E, vez ou outra, essas glândulas elas podem inflamar, olha só. Pet Shop gosta muito de apertar esta glândula, né? Tirar o cheiro do animal, e isso pode levar a um processo inflamatório desta glândula, né? Levando a um processo inflamatório dela, pode se tornar um abscesso, um cisto, tá? Então a gente tem que ficar atento. Logicamente, um animal que apresenta um processo inflamatório desta glândula adianal é um animal que vai ter disquesia, né? Dificuldade para defecar. E aí o problema, essa dificuldade, não é relacionada ao sistema digestório em si, é relacionado a essa glândula que está inflamada, né? Neste caso aqui, a gente vê até uma neoplasia de glândula adianal, não é isso? Então, podemos ter processos inflamatórios, podemos ter processos infecciosos, né? Podemos ter até o desenvolvimento de neoplasias nessas glândulas. E isso vai afetar e muito a parte do sistema digestório do nosso paciente, né? Principalmente no momento em que ele vá defecar, ok? Então, isso a gente tem que ficar atento. Então, falamos da epiderme, falamos da derme, agora chegamos na camada mais profunda, né? Que é a hipoderme, que é o nosso tecido subcutâneo, também chamado de panículo adiposo, certo? Qual que é a função dessa hipoderme? Reserva, né? Um tecido adiposo, então funciona como um reservatório. Funciona como um isolante térmico? Sim, quanto maior essa camada, maior a proteção térmica, né, que ela oferece aos nossos animais. E também promove proteção mecânica, né, contra pressões, proteção mecânica contra traumas, certo? Então, essa é a nossa camada mais profunda, né, que é chamada de hipoderme, ok? Então, aqui nós conseguimos visualizar, né, a epiderme, camada mais superficial, a derme, que nós já conversamos, certo? E a camada mais profunda, formada de tecido adiposo, que é chamada de hipoderme. E aí chegamos, propriamente dito, né, na semiologia voltada para o sistema dermatológico, ou o exame da pele do nosso paciente, certo? O que é importante, o que é interessante nós avaliarmos disso, né? Então, logicamente, falaremos sobre a identificação do animal, sobre a anamnese, o exame físico voltado para o sistema dermatológico, logicamente, né? E alguns exames complementares que nós podemos lançar mão para se fazer o exame da pele, né? O exame dermatológico do nosso paciente. Então, olha só, quando a gente fala na identificação do animal, assim como nós
nós conversamos de todos os outros sistemas, né, nós também vamos falar dessa identificação do nosso animal voltado para o sistema dermatológico, né? Isso é importante para a gente também. Por quê? Olha só, quando a gente fala em idade, né, dos nossos animais com problemas dermatológicos, o que a gente tem que entender? Se o nosso paciente ele é um filhotinho, tá, e apresenta já alterações dermatológicas, né? Quais tipos de alterações dermatológicas? Olha só, vamos pegar esse quadro aqui, ó, de demodiciose ou demodicose, que é a sarna, uma sarna que está presente no subcutâneo desses animais. Se é um filhotinho e já apresenta esse tipo de sarna, significa que ele pegou isso da mãe. Então, foi passado da mãe para ele e ele adquiriu esse tipo de sarna. Logicamente, essa sarna também vai passar para outros animais, não é isso? Dependendo do estado imunológico do nosso animalzinho, tá? Então, o que a gente tem que ficar ciente, se é um animal novo, se é um animal jovem, com algum problema dermatológico, por exemplo, um problema parasitário, né, como a sarna, provavelmente ele já adquiriu isso durante o nascimento, tá? Problemas hormonais que levarão o nosso paciente a apresentar problemas dermatológicos, eles já acontecem quando o paciente tem uma certa idade, né? Já é de meia idade, já adulto. Então, esse tipo de animal, ele apresenta também problemas hormonais, e esses problemas hormonais vão se refletir na pele. Então, se eu pego um animal de meia idade, um animal já velho, com problema dermatológico, eu tenho que ficar atento, sim, se ele tem alguma outra patologia, né? No caso, uma patologia endócrina, tá? Então, a gente tem que ficar atento, tem que ficar ciente a isso também, ok? Bom, olha só outra situação, quadros alérgicos, né? Quadros alérgicos podem surgir em qualquer idade, ok? Mas para esses quadros alérgicos surgirem, algum evento deve ter acontecido. Uma troca de ração, uma troca de desinfetante que limpa o ambiente, né? Perfumes. Então, temos alguma situação que evoca essas alterações, né? Então, o que eu quero que vocês compreendam? Animais filhotinhos, né, que apresentem problema dermatológico, pensem em problemas parasitários, né, problemas adquiridos. Pacientes já velhos que apresentem problemas dermatológicos, pode ser sarna também? Lógico, pode ser, com certeza. Mas a gente também tem que ficar atentos, por exemplo, a problemas hormonais, né? Ou os principais problemas secundários dos pacientes decorrentes desta idade, certo? Quando a gente fala, por exemplo, em raça, certo? Husky siberiano, Akita, eles podem apresentar essa patologia específica chamada de síndrome uveodermatológica, que é um processo inflamatório do trato uveal, lá no globo ocular, ou seja, a íris, esclera, íris, coroide, corpo ciliar, né? E também teremos alterações dermatológicas. Isso é comum acontecer nessas raças, não quer dizer que não vá acontecer em outras raças, né? Mas essas raças tibetanas, sim, principalmente apresentam esta alteração. Quando a gente fala do sexo, as fêmeas apresentam muito uma fístula, né? Que é ao redor do ânus. Então, ao invés das fezes saírem diretamente pelo reto, essas fezes também vão sair por estas fístulas localizadas em volta do reto, tá? Isso é muito mais comum acontecer em fêmea do que em macho. E, logicamente, quando nós falamos de coloração do pelo, animais que são extremamente clarinhos, né, branquinhos, pensa até numa pessoa albina, né? Animais que são extremamente brancos, se ficarem expostos muito ao sol, por causa do processo inflamatório, né, que a gente chama de síndrome dermatite actínica, isso pode se transformar numa neoplasia. Então, chega um animal branquinho, clarinho, com alteração de pele, com nódulo, que a gente vai conversar sobre isso, suspeitem de neoplasias, né? Então, só mostrando para vocês que essa identificação do animal, assim como nos outros sistemas,
aqui no sistema dermatológico já traz um monte de informações importantes para a gente. Então, depois da identificação do animal, né, o que nós precisamos fazer? A nossa anamnese. Lembrando que a anamnese é 50% do nosso diagnóstico final. Informação importante, né? Início do quadro e o tempo de evolução. Há quanto tempo essas alterações dermatológicas começaram, né? E como que foi a evolução? Teve melhora, teve piora, piorou muito, muito rápido? Enfim, essas informações são extremamente importantes para nós. Perguntar também sobre tratamentos anteriores, né? Quando a gente tem um problema dermatológico, a maioria dos proprietários já tentou passar um spray, um shampoozinho, já tentou dar um remédio, enfim, essas informações são extremamente importantes para nós, certo? E perguntar, teve melhora e qual que foi o percentual dessa melhora, né? Melhorou muito pouquinho? Não, melhorou bastante, né? Então, isso nós temos que entender, certo? Entender, né, perguntar sobre o ambiente que este animal vive, sobre os hábitos alimentares, os hábitos de banho, se é um animal que é molhado e fica molhado, ninguém está nem aí para ele, ou se é um animal de sítio, chácara, né, que vai para a piscina, se molha, vai para um rio, se molha, fica molhado. Então, este tipo de hábito nós precisamos compreender também, tá? Então, são informações extremamente valiosas para a gente. E, lógico, perguntarmos sobre o prurido, ou seja, se o animal sente essa coceira, né? Qual que é o grau de prurido que este animal apresenta, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, ok? Então, na anamnese, temos várias informações que devemos perguntar relacionado ao sistema dermatológico. Então, sobre o que nós conversamos, né? Olha só, os hábitos, tem acesso à piscina, acesso a rio, acesso a lago, né? Se viaja porque temos doenças como a leishmaniose que causam alterações dermatológicas, né? E se é um animal que vai em região endêmica, então, será que este problema dermatológico não é causado por uma leishmaniose, por exemplo? Então, são informações que a gente tem que ficar atentos, né? Os banhos, como a gente já tinha falado, frequência, quais produtos, se fica molhado por muito tempo, como que seca. Com relação à alimentação, perguntar se ocorreu troca dessa ração, se é a mesma ração, se foi acrescentado algum alimento novo, né, para este animal comer, enfim, informações relacionadas ao manejo, ao tratamento deste animal. E, logicamente, com relação ao ambiente, se ocorreu mudança, né, de produtos de limpeza, que esses produtos de limpeza podem causar, logicamente, inflamações, podem causar alergias, e isso a gente tem que ficar extremamente atento, ok? Então, isso a gente tem que perguntar para o nosso proprietário. Outras informações também extremamente importantes para nós perguntarmos na anamnese, né? Perguntarmos sobre os animais contactantes, ou seja, o que a gente chama de sentinelas. Imaginem que o proprietário tem 3, 4 cachorrinhos, né? Todos vivem juntos, comem da mesma vasilha, mesma ração, dormem praticamente no mesmo local, têm acesso a sofá, a cama, né? E apenas um apresenta alteração dermatológica, né? Se os outros 3 convivem com ele, não tem nenhuma alteração dermatológica, então provavelmente esta alteração dermatológica que um animalzinho apresenta não é infecto-contagiosa, né? Então, isso a gente tem que pensar. Agora, se um animalzinho começou a apresentar alteração e todos os outros também começaram a apresentar, então quer dizer que este tipo de alteração ela é contagiosa, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser parasitária, mas essa informação a gente já consegue discernir, tá? Logicamente, perguntar sobre controle de ectoparasitas, isso aqui também você vai inspecionar no seu animal, mas nem sempre é possível, né? A visualização desses ectoparasitas. Lógico, se for carrapato, a gente consegue visualizar. Pulga já é um pouco mais difícil da gente achar estes ectoparasitas, né? Perguntarmos sobre o prurido, né? Numa escala de 0 a 10, qual é a nota que o proprietário dá
para este prurido, né? 0 é aquele prurido fisiológico, o animal se coça um pouquinho, aquilo que vocês estão acostumados, né, com o animalzinho de vocês. E um prurido de nota 10 já é um prurido patológico, ou seja, o animal se coça tanto que forma feridas nessa pele, tá? E, logicamente, devemos entender que tem aqueles proprietários que gostam de exagerar. Então, fala que o animal tem prurido, só que vai ver, o animal tem o prurido normal, tá? Ou visualizar ou tentar entender onde que tem a manifestação desse prurido, né? Como que ele se manifesta, se é após passeio, se é após banho, se é após a utilização de um perfume, e qual que é a localização dele, né? Se ela é disseminada pelo corpo ou se ela é localizada numa determinada região. E, logicamente, como eu disse para vocês, as doenças endócrinas, elas vão causar alterações dermatológicas, tá? E, logicamente, devemos ficar atentos aos sinais clínicos que as doenças endócrinas, elas vão causar nos nossos pacientes, tá? Tudo isso a gente consegue obter pela anamnese. E aí chegamos no nosso exame físico voltado para o sistema dermatológico, certo? Então, o que nós vamos fazer? Quais métodos de exploração nós vamos utilizar para o sistema dermatológico? Palpação, né? Vamos identificar a sensibilidade que o animal tem naquela região, o volume, espessura da pele, elasticidade, temperatura, umidade, essa untuosidade seria, abre aspas, tá? A oleosidade da pele e se, ao encostar numa determinada região, se o meu animal já começa a se coçar, né? Ou seja, um estímulo ao prurido. Então, pela palpação, a gente consegue avaliar tudo isso daí, ok? Logicamente, no exame físico temos a olfação também, isso é particular, tá? Então, o odor para mim que é normal, às vezes para vocês que não estão acostumados, é um odor rançoso, ou é um odor anormal, digamos assim. E vamos inspecionar diretamente as nossas lesões, e aqui está o grande lance da semiologia voltada para o sistema dermatológico, né? Vamos classificar estas lesões, certo? Que a partir da classificação dessas lesões nós podemos já suspeitar quais são as patologias que podem estar acometendo o nosso paciente. E, logicamente, para nós fazermos a inspeção direta, né, eu preciso de um ambiente bem iluminado, tá? Sem alteração na variação da cor dessa luz, né? Então, eu preciso de um ambiente bem iluminado, natural, né? Ou artificial. Artificial, logicamente, com uma luz branca. Ou natural, abrir as cortinas, abrir as janelas e ter um ambiente extremamente claro, certo? Então, tá aqui, como a gente já havia falado, né? As características dessas lesões são extremamente importantes para a gente na dermatologia. E aí nós vamos detalhar todas essas lesões que nós vamos achar. Temos lesões que são lesões classificadas de primárias, secundárias, lesões causadas por alterações vasculares, né? Então, a classificação dessas lesões vão mostrar para a gente qual que é a sua etiologia no caso, tá? Que é o que a gente vai conversar, beleza? Então, quando a gente fala em classificação da lesão, nós vamos falar com relação à sua distribuição, com relação ao seu formato, com relação à sua profundidade, quando de formato, né, topografia, se é simétrico ou assimétrico, se eu tenho uma lesãozinha igual a outra, ou se eu tenho uma lesão totalmente diferente da outra, tá? Qual que é o desenho dela, se ela é redondinha, circular, em formato de pontas ou pontadas, né? E com relação à sua morfologia, que são lesões elementares que a gente vai falar depois, certo? Então, para nós encerrarmos nossa aula de hoje, eu vou deixar esse slide aqui, que é a classificação das lesões na dermatologia, tá? Sobre essas classificações, nós vamos conversar na nossa próxima aula, ok? Então, pessoal, nosso objetivo hoje era mostrar, né, relembrar a parte anatômica, fisiológica da nossa pele e começarmos na parte da semiologia voltada para o sistema dermatológico, tá? E aí, na nossa próxima aula, nós continuaremos
a falar, né? Classificações primárias, secundárias, classificações circulares, classificações relacionadas a alterações de vascularização, né? Então, na próxima semana nós conversaremos sobre isso, ok? Espero que tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, nós estamos lá na sala virtual para tirar essas dúvidas, ok? Grande abraço a todos e até a próxima aula.